Ezequiel, capítulo de número 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, no lado direito rosto de boi, no lado esquerdo rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado a outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito eles iam, e não se viravam. Quando se moviam, os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas, e a sua estrutura reluziam como o berílio. As 4 tinham uma aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estavam neles. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abobada reluzente como gelo, e impressionante debaixo delas. Cada ser vivente demonstrava
e a qualquer movimento, pois eles baseavam-se no mesmo espírito, e nele se moviam acima das cabeças. Ouvi o ruído de suas asas. Quando voavam, parecia um ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abobada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abobada sobre as suas cabeças, havia no alto sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor do seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouçam, quer deixem de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora sejam uma nação rebelde, você lhes será e lhes falhará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouçam o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel capítulo 3. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguirá entender. Certamente, se eu o enviasse, eles
o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhes disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras, e atrás deles o som de rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá, entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, levanta-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca, e você lhe dirá, assim diz o Senhor soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ezequiel, capítulo de número 4. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a, então, e erga obras de cerco contra ela.
construa uma rampa monte acampamento e ponha aretes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminando este prazo, deite-se e sobre o lado esquerdo determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade aqui também. Seja durante 390 dias. Você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você. Um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com elas faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse desse modo: os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos
e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queime. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. Esta é Jerusalém que pus no meio das nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Ah, Jerusalém, você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que por contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção, não olharei com piedade para você, e não pouparei um terço de seu povo. Morrerá de peste, ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá à espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e a minha ira sobre eles. Assim saberão que eu, o Senhor, falei, segundo o meu zelo. Farei de vocês uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio. E servirá de advertência e de causar, e assim as nações ao redor terão pavor quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais, destruidoras, atirarei para destruí-lo. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos. Aperte o derramamento de sangue, a alcançarão, e trarei a espada contra você,
eu, o Senhor, falei. Segundo Ezequiel, capítulo 6, esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó monte de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados. Seus altares de incenso serão esmigalhados. E abaterei o seu povo na frente. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada, quando forem espalhados entre as nações. Nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos, por causa do mal que fizeram, e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome, pela peste. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo o topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus preceitos. E aos seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tomarei a terra, uma imensidão desolada desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 7. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor. A nação de Israel chegou ao fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você. E sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com impiedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou, a condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes.
Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém naquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás por causa de sua iniquidade. Nenhuma vida humana será preservada, embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto. Ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água, de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor, terão o rosto coberto de vergonha, e sua cabeça será rapada. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra. E eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanaram. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos
poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará o príncipe, virá e se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões eu o julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá e vi em todas as paredes todo tipo de criatura rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo? Nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes.
Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do rei. Para dentro pelo interno da casa. Do altar havia ali 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira, eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Ezequiel 9. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava no altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se levantou-se acima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevente na cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam à frente do templo. E ele lhe disse: contaminem o templo e encham de mortos. Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme, a terra está cheia de sangue derramado, a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles. Com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com um estojo de escrevente à cintura, voltou, trazendo um relatório, e disse: fiz o que me ordenaste. Ezequiel 10. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abobada que estava por cima das cabeças dos querubins.
O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá, entre as rodas, por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podiam ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e colocou-se ao lado de uma roda, no meio do fogo que estava entre os querubins. Um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu, e saiu debaixo das asas dos querubins. Podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos. Quanto às rodas, ouvi o que chamava giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão, o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava com eles. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência
daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Ezequiel 11. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho do Azur, e Pelatias, filho de Banaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal, dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu o julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Petalias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: ah, soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltaram para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis.
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quando aqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Ezequiel 12. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para o outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso, enquanto eles os observam. Faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. O Senhor me falou: Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Digam-lhes, pois assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que as visões se cumprirá. Assim diz o Senhor. Pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Aleluia. Amém. Então eu fiz o que me foi ordenado durante o dia, levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois à tarde fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não o verá.
e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras, mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida e fica arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel.